Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 9 de novembro, hoje a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica do Latrão. É a famosa Catedral do Papa. E o evangelho de hoje que vamos meditar se encontra em João, capítulo 2, versículos 13 ao 22, que diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde de que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, para comentar este texto do Evangelho de hoje, estou aqui com o livro da Liturgia das Horas, a oração que todo padre reza todos os dias. E pegando o ofício das leituras de hoje, né, desta festa da dedicação da Basílica do Ladrão, quero ler para vocês um sermão de um bispo, né, dos sermões de São Cesário de Arles, bispo. Então quero que você escute com muita atenção esse sermão que diz respeito à festa que nós celebramos hoje com toda a igreja. Preste atenção para que depois você possa também fazer os seus comentários. Bom, deixar os seus comentários. O que lhe chamou a atenção deste sermão? O sermão diz assim: Celebramos hoje, irmãos diletos, com exultação jubilosa e com a bênção de Cristo, o natalício deste templo. Nós, porém, é que temos de ser o verdadeiro templo vivo de Deus. Todavia, é com muita razão que os povos cristãos observam com fé a solenidade da Igreja-mãe, por quem reconhecem ter nascido espiritualmente. Pois, pelo primeiro nascimento, éramos vasos da ira de Deus. Pelo segundo, foi-nos dado ser vasos da sua misericórdia. O primeiro nascimento lançou-nos na morte, e o segundo chamou-nos de novo à vida. Todos nós, caríssimos, antes do batismo, fomos templos do demônio. Depois do batismo, obtivemos ser templos de Cristo. E se meditarmos com atenção sobre a salvação de nossa alma, reconheceremos que somos o verdadeiro templo vivo de Deus. Deus não habita somente em construções de mão de homem, nem em casa feita de pedras e madeira, mas principalmente na alma feita à imagem de Deus edificada por mãos deste artífice. Desse modo, pôde São Paulo dizer: O templo de Deus, que sois vós, é santo. E já que Cristo, quando veio, expulsou o diabo de nossos corações para preparar um templo para si, quanto pudermos, esforcemo-nos com seu auxílio para que em nós não sofra injúria por nossas más obras. Pois quem proceder mal faz injúria a Cristo. Como disse acima, antes de Cristo nos redimisse, éramos casa do diabo, depois foi-nos dado ser casa de Deus. Deus se dignou fazer de nós sua casa. Por isso, diletos, se queremos celebrar na alegria o natalício do templo, não devemos destruir em nós, pelas obras más, os templos vivos de Deus. E falarei de modo que todos compreendam, cada vez que entramos na igreja, queremos encontrá-la tal como devemos dispor nossas almas. Queres ver bem limpa a basílica?
Não manches tua alma com as nódoas do pecado. Se desejas que a basílica seja luminosa, também Deus quer que a tua alma não seja em trevas, mas que em nós brilhe a luz das boas obras, como disse o Senhor, e seja glorificado aquele que está nos céus. Do mesmo modo como tu entras nesta igreja, assim quer Deus entrar em tua alma, conforme prometeu, e habitarei, andarei entre eles. Então, queridos irmãos e irmãs, celebrando a festa da dedicação da Basílica do Latrão, recordamos que cada um de nós também é templo de Deus. Ouvimos o Evangelho da purificação do templo. Jesus que expulsa os vendilhões do templo, justamente com aqueles animais. Nos perguntemos, o que nosso Senhor hoje, desejoso de habitar o templo que é cada um de nós, o que o Senhor hoje deseja expulsar das nossas vidas, dos nossos corações? O que é que tem destruído esse templo de Deus que é cada um de nós? O Senhor deseja entrar nesse templo que é o nosso coração, que é a nossa alma, e expulsar todo o pecado, tudo aquilo que vem para destruir este templo, a nossa vida. Pensemos, o que o Senhor hoje precisa retirar do nosso coração? Façamos o exame de consciência e peçamos ao Senhor que tire tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que pode nos destruir. Que sejamos templos santos de Deus. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.